Paz aos irmãos, feliz sábado, vamos orar? Eterno e poderoso Deus, colocamos diante da Tua presença e pedimos mais uma vez que o Teu Santo Espírito, que nos ensina a Tua Palavra, possa ministrar aos nossos corações através da porção que iremos ler e meditar. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque não é o ser humano que consegue isso, mas é o Teu poder sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, abre nossos ouvidos, nosso coração, nossos olhos espirituais para enxergar as coisas que precisamos enxergar a respeito de Ti e da Tua obra, para que possamos prevalecer através de Ti e promulgar o Teu Evangelho e a Tua verdade, cada vez mais. Em nome de Jesus, amém. Amém? Aproveitando que todos estão em pé, vamos ler a porção de Hebreus, capítulo 12, versículo de 1 a 3. O título da mensagem é Para onde estamos olhando? Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 ao 3. O versículo 2 é a chave, mas vamos ler desde o 1 até o 3. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 ao 3 diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega em nós. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Em outras traduções, ignomia. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém? Posso se sentar, amada igreja? Os dias têm sido difíceis. Não é verdade? Guerras pelo mundo, violência do ser humano, as tragédias naturais, muitas vezes provocadas pelo homem, outra porque a natureza também está decaída. As divergências políticas que desafiam nossa liberdade de escolher como viver. E nossa saúde também que se deteriora, né? Muitas vezes por causa de abusos que cometemos, alguns lícitos. Comer é lícito, não é? Mas comer em excesso gorduras e açúcares e tudo mais também nos traz prejuízo. Mas também abusos de ser humano que, infelizmente, envedera por vícios que ele não consegue largar. E aí ele adoece. A vida é difícil. Mas tudo isso traz um desgaste. Você tem vivido dificuldades? Como você tem lidado com elas? Você sente que está perdendo as forças, que as coisas não... Você não tem mais o mesmo rendimento que antes? Ou você, quando eu falo você, é o ser humano, todos que estão nos ouvindo aí pela internet, todos que estão aqui, ou você já está em fraqueza total? Muitas vezes eu me encontro numa fraqueza total que eu falo, meu Deus, não vou dar conta. Eu não vou conseguir sair dessa situação. Acabou as forças, e agora, pai? Acabou as forças físicas, acabaram as forças psicológicas, e me encontro numa tribulação tão grande que eu acho que espiritualmente eu não vou suportar. É difícil. Sabe, uma grande frase na palavra de Deus que está escrito ali, que ajuda você nesse momento a não ficar naquela situação, ou não se conformar com isso? É o que está escrito lá em 2 Coríntios 12, 9, diz assim, a palavra de Deus diz que a fraqueza humana, né, que é na fraqueza humana que o poder de Deus se fortalece. São essas verdades em frases curtas na Bíblia. Muitas vezes você precisa de um contexto para aquilo abarcar a tua alma e teu espírito e te levantar. Mas tem frases na Bíblia que são preponderantes, para que o inimigo não coloque através da sua seta uma inverdade em você. Está vendo? É assim mesmo. O ser humano é fraco, ele é falho, você não vai conseguir. E aí Paulo vem e fala assim, né? É a palavra de Deus que é na fraqueza humana que o poder de Deus se aperfeiçoa. Aleluia!
Então, nessa hora em que você está desanimado, em que você começa a ter dó de você além do que deve, e a autocomiseração, se não tomar cuidado, vira pecado no coração, mas esse é um outro assunto. Essa dó que todos nós vamos ter, como nós não se faz de vídeo, eu não consigo, eu não quero, eu não vou. Eu não vou negar você, Jesus, mas eu vou ficar aqui, esperando a força voltar. Não! É nesse momento que você vai ver o meu poder agir. É nesse momento que você vai ver a transformação, porque você vai me buscar mais. Você vai me buscar mais para que eu te encha através do meu Espírito. Você vai clamar por refrigério para receber instruções. Mas Mateus 11:28 nos diz assim: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia, eu quero isso, Pai. Mas a segunda parte a gente meio que deixa às vezes em segundo plano. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Peraí, mas Pai, o Senhor falou para buscar refrigério, amém. Mas aprende de mim que sou manso. O que é ser manso? Ser gentil? Não, ser controlado. Não permitir que o limite das suas forças, da sua condição psicológica, espiritual e física ultrapasse a ponto de você pecar contra Deus ou contra quem está ao seu redor. Vamos buscar esse refrigério para que Deus nos ensine. Pai, onde é que eu estou errando? Errei de novo. Falei o que não devia, mesmo estando certo, às vezes, de julgar coisas ou pessoas, mas aí o inimigo usou aquilo contra mim mesmo. Pode, como diz Tiago, da mesma boca sair bênção e maldição? Da mesma fonte sair água doce e amargosa? Não. Não é assim que as coisas são. Busquemos mais o Senhor. Pedimos por fé, aumenta a minha fé. Você já pediu para que Deus aumentasse a sua fé? Mas espera aí. Sim, as dores, as dificuldades, o mundo do jeito que está, nas convicções que todos estão ao nosso redor colocando, o que você deve fazer, o que você pode, o que você não pode, elas aplacam a nossa fé, elas diminuem a nossa fé por vezes, ou se não diminuem, abalam. Nós temos que pedir que o Senhor aumente a nossa fé. A palavra de hoje visa algo conhecido de todos nós, mas que nós precisamos, vez por outra, estar reciclando. E é o que Deus falou. Você que eu já conheço tudo isso, mas se eu não te falar, parece que aquilo não surte efeito na sua vida. Eu tenho certeza que surtirá efeito na vida de vocês, porque está fazendo na minha. Pensa que aumente a tua fé. Realmente as suas convicções humanas, os seus achômetros, por assim dizer, e geralmente quando essa palavra inventada, achômetro, já corresponde a erro de julgamento e convicção. Os seus achismos estão te atrapalhando. A aula de sabatina eu peguei no final, mas foi claro. É só a cruz de Cristo, é só a sabedoria de Deus que vai fazer renovar tudo isso em você. Amém, então vamos lá. É na fraqueza que eu vou aperfeiçoar minha sabedoria. Porque ela não é perfeita? É claro que ela é, mas para você ainda não surtiu o efeito necessário. É por isso que eu estou falando tudo isso a você novamente, filho. Glória a Deus por isso. Busquemos mais ao Senhor, clamemos por refrigério, pedimos que a fé nossa seja aumentada. Reconhecemos a nossa insignificância perante o grande poder e a sabedoria de Deus. E assim as coisas vão mudar. A vida cristã é desafiadora para nós que somos filhos de Deus. Ela é desafiadora, não é fácil ser cristão. Não é fácil ser filho de Deus. Jesus disse que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Alguns mais exigentes dizem, está perdido, vai para o inferno. Não, ele está dizendo que não é apto, que não está treinado, que não está preparado o suficiente para aguentar o rojão que é enfrentar as hostes malignas, manifestada através de pessoas ou situações, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra as pessoas.
mas são contra as hostes malignas, que se manifestam de várias formas. Mas é interessante que, parando um pouquinho para refletir um pouco sobre o serviço do arado, que hoje é feito com maquinários, com tecnologia avançada, mas voltando um pouquinho, porque essa palavra foi colocada na época também, para a situação do momento. O que existiam eram arados pesados ali com bois ou cavalos. O cavalo era difícil, era boi mesmo, né? Porque puxava esse arado. Mas é interessante que é uma palavra tão conhecida, mas arar a terra requer força, foco e precisão. Eu assisti um pouco isso dos meus tios, em Mujimirim, aqui em Valinhos mesmo, quando era criança. Queria arar a terra, ele falava, você não tem força para manter o arado no lugar. Mas deixa eu ver como é que é, tal. Você não tem força, você tem que ter força para manter isso no lugar, senão o arado pula para lá e para cá e o boi vai te arrastar. Na verdade era uma mulinha velha, tadinha, que ele tinha. Mas a bichinha era muito mais forte que eu, né? Que era um baixotinho de 10 anos, 9 anos. É interessante isso, Deus ficou me fazendo refletir sobre isso. Se o agricultor não direcionar a sua criação, ou maquinário que seja, de forma correta, ele tornará irregular a atividade, ele vai entortar o veio que ele está abrindo. A hora que você plantar tudo, vai ficar assim que nem uma floresta. Você já ficou no meio de uma floresta? Eu já fiquei numa floresta de eucalipto. Por um momento eu saí da trilha e falei, deixa eu ver como é que é ficar numa floresta perdida. Meninos são curiosos, exploradores, né? Rapaz, que desespero que deu. Eu fiquei ali perdido, e eu comecei, meu Deus do céu, não estou conseguindo enxergar, tudo ficou igual. Naquela hora eu clamei a Deus. Deus, não me deixa ficar aqui perdido, já pensei na surra que eu ia tomar do meu pai. Eu não estava tão perdido, não estava com medo de estar na floresta perdida, eu estava com medo da bela surra que eu ia tomar, porque não ia ser fácil não. De repente eu encontrei a trilha de novo, aí eu consegui voltar. Arar a terra parece um serviço fácil, mas não é. Se a lâmina de corte não estiver bem fincada ali, não estiver na posição certa, e você não colocar força ali, a fenda vai ser muito fraca. A hora que a semente chegar ali, a terra não vai proteger essa semente para germinar direito. E o sol vai queimar ela. Ou os pássaros irão ali e pegam a semente e levam embora. Não é assim no semeador? Na parábola do semeador? E o mais importante é a semente. É a palavra de Deus no seu coração. É interessante isso. Se você olhar e não estiver olhando para frente, o que vai acontecer? Aconteceu isso uma vez com um trator, eu atrapalhando meu tio, ele quase meteu o trator num buraco, porque ele estava chegando no fim da lavoura. Menino, presta atenção, você está querendo que eu te explique as coisas, mas você não está vendo que eu estou arando a terra? Ele estava de trator. Então, quando você não olha para frente, você não sabe se tem algum problema na frente para você resolver. E vai surgir problemas na sua vida. Vai surgir, você tem que estar atento, você tem que estar com foco. Você tem que estar com a precisão olhando onde você está arando. E outra, vai chegar um final que a lavoura acaba. E quando ela acaba, ela não acaba num lugar dizendo assim, dando sinalzinho, que nem o sinal do carro, né? Não. Acabou, ou você bate no muro, ou você cai na ribanceira, ou você cai no buraco. Uma atividade tão básica na agricultura, que hoje é feita com maquinários também, que tem tecnologia avançada, mas que o homem ainda controla. E ele tem que programar certo para aquele maquinário chegar até o final da lavoura e voltar pelo outro veio. Se assim não fizer, ele vai perder dinheiro, vai perder tempo e talvez até estrague o equipamento. Assim também em nossas vidas, se tudo está desalinhado, se não sabemos para onde estamos indo e se perdemos o foco, meu amigo, você vai ter problemas maiores do que você já tem normalmente na vida humana. Daí, é sinal que não estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que é o cerne da passagem bíblica lida. Temos que estar com os olhos fitos nele. No Jesus, autor e consumador da nossa fé. Qual o significado dessa passagem tão importante?
que é uma coisa muito óbvia para nós que servimos a Deus, é que por meio de Cristo a sua fé começa, é onde ela começa e é onde ela é fortificada, onde ela é aperfeiçoada, onde ela é aumentada por Deus, onde ela é ressignificada. Não. A fé em Cristo ela começa, a fé em Cristo é aperfeiçoada, a fé em Cristo é aumentada por Deus. Ela não precisa ser ressignificada. Cuidado com palavras que estão sendo usadas na nossa sociedade. Ressignificar significa dar um novo significado a algo, atribuir um sentido diferente. A palavra de Deus não precisa ser ressignificada. A palavra de Deus não precisa mudar o seu sentido. Isto é um perigo. É um neologismo perigosíssimo que é usado nessa palavra, ressignificar. Se disserem para mim que a palavra de Deus precisa ser restaurada no coração do ser humano, sim. Muitas vezes, na caminhada, perdemos algumas coisas, precisamos restaurar o original. O original está aqui, no coração, para que nós cumpramos todos os preceitos. Mas ressignificar? Não. Ressignificar resulta na ação de atribuir um novo sentido a algo que já possuía um significado anterior, alterando ou expandindo sua interpretação. Isso é o perigo. A palavra de Deus não precisa ser ressignificada em nada, ela só precisa ser conhecida e promulgada e vivida. Amém? Glória a Deus por isso? Isso é importante. Tá bom, qual o conceito de fé então? O conceito de fé para a palavra de Deus, que não precisa ser ressignificada, é esse. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pronto, não tem ressignificação, só tem significado bíblico. Está aqui, Hebreus 11, de 1 a 3. Eu acho que o grande cuidado que nós temos que ter, não só aprender a palavra, mas ver como ela está sendo promulgada, muitas vezes por irmãos nossos, muitas vezes por pessoas que são só teólogos, mas não têm compromisso com Deus, e que colocam, lembre-se, Cristo, a sua fé começa e é aperfeiçoada e é aumentada por Deus, através da palavra. Não tem ressignificação. É isso e acabou. Estamos num processo de crescimento com Deus em nossas vidas. Não para de caminhar. Não permaneça desanimado. O desânimo vai ocorrer, mas não permaneça desanimado. Busque a Deus, acredite nele, aguarde pacientemente, porque a resposta virá, a mudança acontecerá. Deus não é mentiroso. A sua palavra é a verdade, ele é a verdade eterna. A boa obra que ele iniciou, ele vai terminar. Está lá em Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Para finalizar, e para recordar aqui, primeiro preceito, a palavra de Deus, que é na fraqueza humana que o poder de Deus se aperfeiçoa. Amém. No momento mais difícil, creia que o Senhor vai tirar você daquela situação difícil. Creia também que Ele quer você olhando para Ele e não para trás, como quem ara a terra, olhando para frente, para o consumador da nossa fé. Não existe ressignificação na fé. Existe sim a fé que Deus aumenta no nosso coração, para que nós suportemos as dores da vida e vencemos através da palavra que é a espada, que você vai lutar e vencer. Amém? Para fechar, em 1 Pedro 5, se você quiser abrir, de 6 a 11, Deus quer nos animar
através dessa grande passagem de Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, de 6 a 11. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E no capítulo 4 de Filipenses isso é ensinado. Como é que nós lançamos nossa ansiedade, não é verdade? Sede sóbrios, vigiai. Sede sóbrios. Talvez naquela época, como a bebida era tão normal, como para nós o pãozinho da manhã é tão normal, né? Ser sóbrio era algo muito importante. Mas ainda hoje, né? As pessoas bebem muito, né? E a bebida, não só a bebida, mas os vícios, tira a sobriedade do homem. Tira a capacidade dele pensar direito. Né? Então diz assim no 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Outras versões traz rugindo. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória, o poderio para todos sempre. Amém. Aleluia. Um resumo de como servir ao Senhor, né? Humilhar ao Senhor, né? Lançar sobre Ele as nossas necessidades, estar atento, né? Ser sóbrio, vigiar para que o inimigo não te pegue desprevenido. E Ele, na sua graça, vai nos fortificar, vai nos edificar, vai nos estabelecer, vai nos aperfeiçoar através da sua palavra. Amém? Que essa palavra possa confortar o seu coração, como confortou o meu, que ela possa dar um up, como dizem, né? Que ela seja, Ele é o nosso melhor energético. Hoje vejo muitos jovens tomando energético por qualquer motivo. É uma bomba no coração. Ser feito exageradamente, como tudo na vida. Eu fico pensando, meu Deus, as pessoas precisam de recursos que muitas vezes usados exageradamente podem trazer malefícios à saúde. Será que é por aí? Assim como as pessoas também que às vezes usam do Guaraná para poder ficar acordada, enfim. Tudo isso tem um preço, né? Há coisas que são lícitas. Tudo isso que eu falei é lícito agora, né? O energético, Guaraná. Talvez alguém ouça aí e fala, ué, mas o que ele está falando? Não, é lícito, realmente. Mas tudo que é feito em exagero, também se você comer uma carne gordurosa o tempo todo, você vai ter o resultado disso, né? Se você toma café que nem eu, minha esposa sempre me ensina, usa adoçante, tenta tomar sem açúcar. Eu estou me esforçando ali, mas eu sei, o açúcar faz mal em exagero. Ele é lícito, mas em exagero. Como dizia meu pai, né? Tudo que é demais não presta, filho. Tudo que é demais não presta. Presta atenção. Que nós possamos, através dessa palavra, buscar a Deus para que Ele nos ensine os limites que nós temos os novos limites. O novo veio para arar a terra do nosso coração, para que esse veio não se perca, para que ele seja o suficiente para que a semente da palavra faça a sua mudança, germine realmente e faça as mudanças que Ele quer fazer, porque Ele quer nos usar como árvores frondosas, né? Que possam dar frutos àqueles que precisam. Porque a vida está difícil aí fora. Mas graças a Deus pelo Senhor Jesus, né? Que nos dá, que nos fortalece, nos edifica e nos ajuda a continuar. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esta palavra, Senhor. Tão conhecida muitas vezes por muitos, mas que traz a nós conforto, esperança, na certeza, Pai, de que o Senhor não nos abandona. E que o que o Senhor espera de nós é que nós busquemos mais ao Senhor, nos fixemos ao Senhor, olhemos com os olhos fitos no Consumador e Autor da nossa fé, que é Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por nós, para nos darmos vida e vida em abundância. Não só aqui, mas na vida eterna, a qual está sendo e já foi preparada para nós. Não por causa dos nossos méritos, mas pela fé que o Senhor mesmo colocou em nós, em crer em Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Que outras pessoas também possam conhecer ao Senhor, possam entregar as suas vidas, possam saber que sem o Senhor não há como continuar.
Sem o Senhor, a vida não tem sentido em nascer, viver e morrer. Não há sentido nisso, se não houver algo garantido que o Senhor fez na cruz do Calvário, que é morrer e ressuscitar por nós. Fortalece-nos, edifica-nos, aperfeiçoa-nos e ajuda-nos a ser, Pai, ser humanos melhores através da Tua palavra, através do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém.